Bom dia pessoal, hoje eu vou repassar umas dicas aqui de como identificar se o galo de Campina é novo ou é um galo de Campina já velho, na hora que vocês for adquirir, mesmo depois dele já estar vermelho. Você descobrir se um galo de Campina é novo quando ele é cabecinha roxa é fácil. Agora quando ele já está um pouco vermelho fica um pouco mais complicado, por isso acompanhe o vídeo até o final. Preste bastante atenção nas dicas que eu vou repassar, que eu tenho certeza que se você fizer dessa forma, você vai obter um ótimo resultado na hora de você adquirir seu pássaro. Não vai sofrer por estar adquirindo pássaros de idade. Vou utilizar meus galos de Campina como exemplo para mostrar para vocês. Todos eles aí foram criados de novo, por isso que eu tenho a base mais ou menos de como funciona. Para quem não conhece o canal ainda, pessoal, que eu sempre estou postando vídeo, não só sobre galo de Campina, sobre outras espécies de pássaros também. Tem vários vídeos aí no canal. É só dar uma conferidazinha, eu tenho certeza, se você fizer da forma que eu venho repassando aí, pode ter certeza que o resultado vai ser 100% satisfatório com o pássaro de vocês. Como vocês podem ver, pessoal, esse galo de Campina aí, meu, ainda é um galo de Campina novo. Por que ele é um galo de Campina novo? Porque ele está atingindo aí a fase de 2 anos de idade. Ele vai completar 2 anos agora em janeiro. Um galo de Campina com 2 anos é um galo de Campina novo. Aí eu quero utilizar ele como exemplo. A primeira dica que eu vou repassar, pessoal, é vocês observar a tonalidade da pena da cabeça do galo de Campina. Um galo de Campina, quando ele é novo ainda, logicamente a pena da cabeça é mais clara, não escura. Isso aí não existe. A pessoa disser que galo de Campina tem a tonalidade, quando ele é novo, das penas da cabeça escura demais, isso aí não existe. A tonalidade da pena do galo de Campina, quando ele ainda é novo, é clara. Por isso que eu fiz esse vídeo aproximado assim para mostrar para vocês. Como vocês podem ver, a tonalidade da pena dele é clara. E tem outras dicas. Vou mostrar meus galos de Campina novo aqui agora, para ir mostrando. Bom pessoal, vamos dar continuidade ao vídeo. Eu peguei meu galo de Campina novo aqui para mostrar para vocês na prática, para que vocês entendam de que forma realmente funciona, pessoal. Quero que vocês observem bem que esse galo de Campina começou a ficar vermelho já, aí no pé do bico dele, ó. Olha a tonalidade das penas, um pouco clara. Todo galo de Campina, quando ele está passando, quando ele passa de uma muda de pardo para vermelho e a outra muda ainda, ele fica com a tonalidade um pouco clara. Como vocês podem observar aí, ó, é um vermelho claro, não vermelho escuro, pessoal. Por isso que eu estou utilizando meus pássaros, para que você realmente entenda a explicação, para quando você for adquirir um galo de Campina já vermelho, você não sofrer, tá pegando pássaro muito velho demais, que isso não é bom. O pássaro velho, ele tem tendência, na maioria das vezes, de diminuir um pouco do canto, e sem contar também que não é bom, né, pessoal? O bom é adquirir um pássaro novo para você levar aí o manejo, como vocês podem ver, pessoal. Galo de Campina com a cabeça começando a ficar vermelho no pé do bico, aí. Rosa, rosa mesmo, a penagem dele. É um galo, isso quer dizer que é um galo de Campina novo. O segundo fator também, pessoal, é observar os pés do galo. Os pés do galo, como vocês podem ver, esses galos aí, ele tem o pé bem limpinho. Limpinho que eu falo assim, não tem aqueles pés cheios de creca, né? Se você observar o galo de Campina, quando ele está ficando adulto, ele tem as pernas um pouco cinzenta, como se fosse uma crecazinha. Aquilo ali indica também que o galo de Campina já é um pouco idoso. É por isso que eu estou utilizando o meu aqui, para que vocês entendam de que forma realmente funciona, pessoal. Se vocês for adquirir um galo de Campina, vocês observar o vermelho da cabeça dele. Se for muito vermelho demais, quer dizer que é um galo de Campina já velho e idoso, né? Por isso que eu estou utilizando o meu aqui. Estou apresentando o meu aqui, é fatos contra fatos, não argumento, né? Aqui você está tirando a prova aí por si próprio mesmo, vendo que o que eu estou falando realmente é verdade, 100% verdade, pessoal. Aqui é 100% comprovado. Se você seguir da forma que eu repasso aqui no canal, através de manejos para foguear seu galo de Campina, abrir o canto do galo de Campina, pode ter certeza que o resultado vai ser sempre satisfatório. Porque aqui, primeiramente, eu vejo se realmente aquilo ali é certo, para que eu possa repassar aqui para vocês. De forma nenhuma eu vou repassar de todo jeito, pessoal. É como vocês podem observar bem de pertinho aí, ó. A tonalidade do vermelho um pouco clara. É só vocês observar. Digamos que ele esteja com a cabeça toda vermelha, igual aquele outro do começo do vídeo estava. Mas como vocês puderam observar, a tonalidade das penas são um pouco clara. Isso indica que o pássaro é um pássaro novo ainda. Não é um galo de Campina adulto, é um galo de Campina novo.
Sobre esse puleiro aí, pessoal, às vezes as pessoas ficam perguntando, e o puleiro muito grosso, não sei o que, isso aí, pessoal, aí evita do galo de Campina crescer as unhas, pessoal. O galo de Campina novo, como esse daí, ó. Eu tenho esse galo de Campina para criar ele aí 10, 12 anos ou até mais. Aí um galo de Campina em uma gaiola num puleiro fino, logicamente que cresce as unhas do pássaro. Você às vezes tem um galo de Campina muito bom, precisa de pegar o pássaro para cortar as unhas do pássaro. Isso vai afetar no desempenho, o pássaro vai parar por completo de cantar. E na maioria das vezes, se for um galo de Campina bastante sistemático mesmo, ele nem volta a cantar mais. Ele cisma mesmo com o dono porque foi pego de mão. E o puleiro grosso, ele evita que a unha cresça. Tem pessoas que colocam aquele puleiro com lixa embaixo, quando o pássaro posa, digamos ali, aí fica... Mas aquilo ali com o passar do tempo, pessoal, machuca, vai comendo a unha do pássaro demais. Aí até chegar na carne do pássaro, na carne do pé, né? Aí vai machucar o pássaro. Aquilo ali não é adequado, não. É melhor você utilizar um puleiro grosso assim do que utilizar puleiro fino e trazer mais consequências para a saúde do pássaro. Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado as dicas. Como vocês podem ver aí, eu apresentei na prática, né, para que vocês realmente entendessem de que forma funciona. Aqui é fatos contra fatos, não argumento, né? Esse aí foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado as dicas. Quem não for inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o joinha e até a próxima, pessoal. Valeu!